Olá! Olá, galerinha da segunda série do curso técnico de Serviços Integrados, do nosso querido Cabedelo Centro. Caramba, que saudade! Desde março que a gente não tinha nenhum tipo de contato, né, galerinha? E que bom que, apesar de todos os atrapalhos da pandemia que a gente vive, mas a gente tem a tecnologia a nosso favor para pelo menos nos colocar, mesmo que à distância, através de uma telinha de seu dispositivo, seja ele celular, notebook, tablet, enfim, para a gente ter contato e dar prosseguimento à nossa vida, né? Vale salientar que a gente tem todos os conteúdos de química para trabalhar. Praticamente a gente só fez uma revisão naquelas primeiras semanas de aula de 2020, né? Desde o dia 29 de agosto, que a gente retornou às aulas, ou foi 30 de agosto, né? E eu primeiro fiquei alocado apenas para trabalhar na primeira série e na terceira série. Acabadas essas 8 semanas iniciais, né? Agora eu vou começar o trabalho com a segunda série. Lembrando que estas próximas 8 semanas eu vou trabalhar com vocês os conteúdos do primeiro e segundo bimestre de Química, né? E nessa primeira videoaula eu vou tomar esse tempo inicial só para poder explanar aqui como é que será composta nossas aulas semanais, ok? Deixei aqui na tela para vocês verem exatamente o ambiente da nossa plataforma Moodle, né? Instituto Federal da Paraíba, nosso campus Cabedelo Centro, e aqui vejam o título da sala de aula, que é a disciplina Química 2. Eu como professor, obviamente, né? E aqui você tem aquilo que vai compor os tópicos semanais. Já antecipo a vocês que toda a minha semana de aula vai ter a mesma composição e mesma estrutura aqui na plataforma. Às 8 horas da manhã de uma segunda-feira, né, vai estar disponível para vocês toda semana uma videoaula gravada por mim, preparada por mim, explicando aqueles conteúdos que estão dispostos lá na nossa programação, certo? Por exemplo, o nosso primeiro conteúdo, tá, é o conteúdo de solubilidade, que faz parte do capítulo de estudo das soluções, né? E toda semana eu vou propor uma videoaula aqui, que ela dura em torno de 30, 40 minutos, dependendo do conteúdo ela pode durar mais ou menos próximo a 1 hora, mas eu vou disponibilizar sempre uma videoaula. Tá certo, galerinha? Sempre, sempre, sempre. E como é que vai ser a nossa forma de avaliação semanal? Bem, química é uma ciência exata e precisa ser, vamos dizer assim, treinada, repetida. Então, o que eu vou querer de vocês é sempre a resolução de questionários, né? E aí o que é que acontece? Na plataforma Moodle eu tenho sim um questionário como ferramenta da própria plataforma, que quando você entra nesse questionário e responde, a própria plataforma já calcula a nota e você já tem o resultado, né? E aí o que é que vai acontecer? Esse questionário será composto de 5 ou 10 questões, dependendo do tamanho do conteúdo, tá? Todos de marcar X, do tipo múltipla escolha, com uma alternativa apenas válida. E você só vai ter uma tentativa para resolvê-la, ok? Só que para você não ficar com muita dificuldade, o que é que eu vou colocar também na plataforma? Eu vou postar na plataforma, como vocês estão vendo aqui, um questionário rascunho. O que é isso? As mesmas questões que tem no questionário da ferramenta da plataforma estará nesse arquivo. E aí, aluno, depois que você assiste a aula, com o livro que vocês têm do segundo ano aberto, estudar e tal, aí você baixa esse questionário, abre lá no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, tá bom? E responde esse questionário, pesquisando no livro, pesquisando na internet, debatendo com os seus colegas, entendeu? Porque esse questionário é igual ao que tem na tarefa que você tem que fazer. Eu coloquei ele para poder você fazer com tranquilidade, sem medo de ser feliz, com espaço para pesquisar e responder. E aí quando você responde esse questionário rascunho, depois de muito debatido, visto, estudado, pesquisado, que você tem todas as respostas corretas, aí você entra no questionário para valer e aí responde ele
com todas as respostas que você tinha lá no questionário rascunho para tirar um 10, tá? Não há chance melhor do que essa. Só tenha cuidado com uma coisa. Essa ferramenta questionário do Moodle, ela tem vamos dizer assim, um recurso que ele embaralha a posição das alternativas automaticamente. Isso não é feito por mim. É um recurso da própria ferramenta questionário. Então, quando você estiver lá com a questão 1 e que a alternativa correta que você respondeu é a alternativa C, possa ser quando você abra o questionário, naquela questão 1, aquela alternativa C que aparece lá com a alternativa C esteja na alternativa A, por exemplo. Tá? Então tenham muito cuidado. Não vá com muita sede ao pote, olhar lá a questão, essa aqui já é letra A, e pôr marca e nem ler a alternativa. Cuidado que isso é uma armadilha da ferramenta que vem na plataforma Moodle. Então eu peço que tenham muito cuidado mesmo, tá certo? Então essa é uma chance maravilhosa. Vou deixar aqui também toda semana um fórum aberto para vocês, se quiserem me procurar para tirar dúvida, colocar lá a pergunta. Como eu visito corriqueiramente a plataforma, eu vou olhar e vou tirar a dúvida ali. Uma outra coisa também que estarei à disposição de vocês é no meu momento de núcleo de aprendizagem. O meu núcleo acontecerá de forma síncrona, ao vivo, através do Google Meet. Quando faltar mais ou menos uns 15 minutos, entre 9 e 9h15, aí eu coloco o link aqui na própria plataforma, tá? Para você entrar no Google Meet e ir lá encontrar comigo ao vivo e tirar as dúvidas. Lembrem-se, é núcleo de aprendizagem. Eu vou tirar dúvidas nele, eu não vou dar aula de novo. Tá? Se você tiver dúvida numa questão aqui, outra acolá, ou então em uma parte do conteúdo, eu estarei lá para lhe ajudar e tirar as suas dúvidas, tá bom? Aqui também eu coloco, para facilitar o seu estudo, o arquivo com os slides que eu utilizei na videoaula. É uma maneira de lhe dar mais ferramenta ainda para que você estude com afinco e com dedicação para aprender corretamente, tá bom? Então toda semana vai ser essa carinha aqui, a sala de aula do professor Amarilho. Videoaula, questionário rascunho para você responder com tranquilidade, tá? E com pesquisa e debate entre os amigos. Qualquer dúvida que você não consiga resolver, corre lá para o fórum, deixa sua mensagem que eu ajudo, tá? E além disso ainda coloco os slides da videoaula, beleza? Depois que tiver tudo pronto, que tiver tudo respondido, com tudo correto, aí entra no questionário a ferramenta questionário da plataforma, aí responde o seu questionário, porque ele é que será válido, ele é que será registrado com sua nota. Beleza, pessoal? E no final, todas as semanas, tem um questionário desse para responder. E já sabem, né? O prazo vai até meia-noite do domingo. Não fiquem preocupados com isso. Só se organizem, né? Eu acho que vocês já têm aí um bom tempo aí de trabalho nesse ensino remoto, tá? Então já devem estar acostumados, já devem ter se organizado, tá certo? Então coloquem a rotina correta, organizem os seus horários e estudem. Cumpram com sua responsabilidade, tá bom? É um ano diferente, é um ano fora do normal, precisamos nos ater a isso, tá? Ensino à distância não é novidade nenhuma em nenhum lugar do mundo, tanto que nós temos ferramentas maravilhosas, tá? A única coisa é que ela precisa de uma dedicação mais de vocês, tá bom? Uma dedicação mais de vocês. Pode ter certeza que o professor Amarilho vai estar aqui do lado dele fazendo o máximo possível para que nós tenhamos um final muito feliz. Agora eu preciso que vocês também se esforcem, tá bom? Essas desculpinhas, a bateria do meu computador caiu, não sei o que, parará, vou ser sincero, não venham com essas desculpas esfarrapadas não, que eu já estou aqui, ó, manjado demais dessas desculpinhas de vocês, viu? Então vão lá, se dediquem com afinco, que aí a gente só tem felicidade para vocês, tá certo? E agora, vamos começar a aula, né? Definitivamente. Já estamos aí há quase 10 minutos comentando sobre início, tá bom? E aí a gente vai começar a aula, beleza, galera? Deixa eu puxar aqui a nossa apresentação da nossa aula, tá aqui, tá? Maravilha, estou muito feliz de estar com vocês novamente. E vamos lá, vamos começar a nossa aulinha, beleza? Vale salientar que o conteúdo inicial vão ser
Vão ser 2 capítulos que eu vou trabalhar, tá? Primeiro o capítulo de soluções, depois eu vou trabalhar o capítulo de cinética química, ok? Nessas primeiras semanas, tá? E dentro do assunto de soluções, nós vamos hoje dar a introdução das soluções. A introdução, uma introdução para você ter uma noção do que se trata, e depois vou falar do primeiro tópico do assunto de soluções, tá certo? Então, galerinha, preste atenção agora na aula. Videoaula é bom, que você está com ela lá gravada. Aí você pode ir, voltar, adianta, volta novamente, assiste de novo. Se não entendeu, só é voltar um pouquinho. O professor Amarildo vai repetir automaticamente do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Aconselho também, quando pega o assunto, além da minha videoaula, dá uma estudada no livro. Entra na internet para ver outras videoaulas. Não perde a oportunidade. Eu acho que não falta ferramentas e não faltam recursos para vocês. Tá bom? Então vamos lá, simbora. Primeiro, o que são soluções? Então vamos entender primeiro do que se trata para poder aí a gente dar continuidade ao nosso assunto, para que a gente entenda perfeitamente. Eu vou aqui pegar um tópico de algo que a gente já estudou ano passado, quando éramos alunos da primeira série. Foi estudado com vocês ano passado um assunto simples chamado de misturas. Lembram disso? Pronto, aí está o conceito de mistura. Misturar é pegar substâncias diferentes e unir fisicamente. Cuidado! Às vezes a gente junta substâncias e elas reagem e dão origem a uma nova substância. Isso não é misturar, isso é reagir, isso é reação química. Mistura é aquela união física. É você pegar a areia e colocar na água. Isso é uma mistura. Tá? Não vai haver reação ali. Não vai. Então a gente diz que é uma união física de várias substâncias. E o que é que a gente estudou ano passado com relação às misturas? A gente estudou isso aqui, ó. Saber se ela é heterogênea ou se ela é homogênea. Heterogênea, como é que nós chamamos? Heterogênea é aquela que apresenta 2 ou mais aspectos visuais. Isso é mistura heterogênea. Vários aspectos, certo? Uma mistura de água e areia, por exemplo, é heterogênea. Concorda? E quando a mistura é homogênea? Homogênea é quando ela tem um único aspecto visual. Quando a gente olha e só vê uma coisa. É o que nós chamamos de única fase. Certo? Então, a heterogênea tem várias fases. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o verdinho. Então ele tem, ó, várias fases. E as misturas homogêneas é o quê? Fase única. É assim que a gente classifica, beleza? Então nós vamos estudar misturas. Agora, das heterogêneas e homogêneas, a gente apenas vai estudar as homogêneas. As homogêneas é que nós chamamos de soluções. Então esse é o nosso objetivo de estudo. Beleza, pessoal? Solução nada mais é do que mistura homogênea. Antes de entrar em solução diretamente, eu vou também falar de outro conceito. Mistura também pode ser chamado de dispersão. Dispersão é sinônimo de mistura. E dependendo do tamanho das partículas, eu posso ter uma subclassificação em mistura heterogênea. A dispersão ela pode ser classificada em solução, que é a mistura homogênea, tá? Mas a mistura heterogênea, a dispersão grosseira, ela pode ser chamada em coloidal e pode ser chamada em suspensão, tá? Como é que é essa classificação, Amarildo? Vamos aqui adiante. Soluções é aquela em que a partícula é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que além do meu olho não alcançar, também a gente não consegue ver nem em microscópio. E uma partícula pequena desse patamar, ele tem que estar na escala nanométrica. Escala nanométrica é a escala do tamanho de átomos. Quando você está no tamanho nanométrico, você, além de não conseguir ver, você também não tem nenhuma ferramenta microscópica que consiga ver também. Então, quando a gente tem uma mistura em que as partículas têm tamanho de 1 nanômetro ou menos, aí a gente não tem visualização de jeito nenhum dela. Aí eu chamo isso de mistura homogênea, eu chamo isso de solução. Exemplos: o sal dissolvido na água.
a água vai pegar e pegará a composição do sal, que é o cloreto de sódio, e separar o sódio do cloro. Então, átomos separados dentro da água não são visíveis de maneira nenhuma. Um outro exemplo muito famoso é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma mistura entre metais, tá? Também a nível microscópico, em que eu tenho na composição ouro e cobre. Também não se consegue ver as partículas de ouro e cobre, nem em microscópio. Na sequência, os coloides. Os coloides são aquelas misturas que eu costumo dizer que parece, mas não é. Ela parece homogênea, mas não é, porque a partícula dela não é do tamanho atômico. Ela já tem um intervalo de 1 nanômetro até 1000 nanômetros. E tem muita mistura que se comporta desse jeito. Os olhos não conseguem captar, mas ela tem um tamanho que já não é tão pequeno assim como se entende ser de uma partícula de solução. Tá? E quais são as misturas coloidais mais famosas? Eu tenho várias. Aqui eu coloquei a maionese, a gelatina. Tudo que é na forma de pasta, pomada, tá? Gel, é coloide. Tá? Pasta, loções hidratantes, a pasta de dente, loção hidratante, aquelas pastas que são na forma de gel, né? Os protetores solares, toda essa coisa gelatinosa, né? Ela é um coloide. Tem uma outra coisa também que é uma mistura coloidal, são as tintas de pintar parede. Também as partículas ali disseminadas são muito pequenininhas, mas não chegam a ser de tamanho de solução. Chegam a ser a tamanho coloidal. Um outro coloide também muito famoso é a neblina, o nevoeiro. O que é que eu tenho? É umidade dispersa no ar. São partículas de água muito pequenas, agregadas, que ficam suspensas. Tá? A fumaça também é um sistema coloidal. Tá ok? Então nós temos vários sistemas coloidais que se classificam aí. E obviamente as suspensões são partículas maiores que 1000 nanômetros. Aí elas são visíveis a olho nu. Tá? Aí você tem o clássico exemplo aí de a água com areia e ainda botei um óleozinho para ficar aí um sistema trifásico, fácil de se perceber, ótimo de se exemplificar. Ok, pessoal? Então, na introdução do estudo das soluções, a gente tem isso aqui, certo? Essa classificação pelo tamanho da partícula. Mas agora eu vou direcionar o meu estudo diretamente para o estudo das soluções. Estudar solução exclusivamente. E para começar o estudo das soluções, eu vou formatar uma determinada solução que eu quero trabalhar. Tá? É aquilo que eu chamo de soluções de 2 componentes, onde um componente é chamado de soluto, o outro componente é chamado de solvente. E os dois juntos compõem a solução. O que é o soluto? O soluto é aquela parte que será dissolvida. Ou então eu posso identificá-la como aquela de menor quantidade. Tá? Quem é o solvente? Solvente é aquela que vai dissolver o soluto. Ou então eu posso também identificá-lo em maior quantidade. Tá? E juntos, soluto mais solvente, eles vão compor a solução. Vale salientar que a partir de agora eu vou começar a direcionar o estudo das soluções para o aspecto quantitativo. É isso que eu vou fazer. Certo, galerinha? Aqui a gente vai trabalhar mais a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. E como primeiro passo no estudo dessa quantidade, eu vou lembrar a vocês que o soluto se dissolve no solvente. É certo. Mas só que tem um lado quantitativo que tem que ser respeitado. O que é que acontece? Vamos lá falar daquele que é o solvente mais famoso do estudo da ciência. A água. O que é que acontece com a água? Será que a água consegue dissolver tudo? Não, ela não consegue dissolver tudo. Ela dissolve, por exemplo, o sal, em boa quantidade. Mas quando eu vou dissolver o açúcar já não dissolve tão bem quanto o sal. Ele dissolve menos. E se eu for pegar aí um outro componente, por exemplo, a farinha de trigo, ela vai dissolver, mas vai dissolver pouco. Tem alguns que ela consegue dissolver muito, tem outros que ela consegue dissolver pouco. O que significa conseguir dissolver? Conseguir dissolver é o que a gente chama de solubilidade. A gente conseguir dissolver é você fazer com que o soluto colocado naquele solvente desapareça completamente dos meus olhos. E eu não consiga perceber.
Só que há uma quantidade limite para isso. E essa quantidade limite é aquilo que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Essa quantidade limite também depende da temperatura. Em geral, 90% dos sólidos dissolvem melhor quando o líquido está quente. Por quê? Porque melhora a agitação das partículas e a solubilidade também melhora automaticamente. Mas existem algumas poucas que fazem ao contrário. Eu vou dar um exemplo. Sabe o gesso? Gesso, aquele que está presente em muitos ambientes na área da construção civil, né, como revestimento de teto, paredes, né? Ou então serve para a gente imobilizar o braço, a perna. Hoje não é muito mais utilizado, hoje em dia se usam as talas. Mas o gesso já foi muito utilizado. Toda vez que você pega o gesso e molha o gesso, ele esfria automaticamente. Por quê? Porque ele dissolve melhor a frio. É um componente que tem esse comportamento diferente da maioria. Tá? Então, a coeficiente de solubilidade é exatamente isso que está sendo dito aqui. Ó. É a quantidade máxima, está escrito aqui, de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente pré-determinada a uma dada condição de temperatura. Ok? E como é que a gente faz a avaliação para poder definir o coeficiente de solubilidade? Bem, o coeficiente de solubilidade ele é medido experimentalmente. O cientista vai pegar, definir uma temperatura e vai começar a colocar aquele sólido dentro do solvente e ficar observando para ver até quando ele consegue dissolver completamente. Ele vai fazer mais ou menos isso que eu vou experimentar aqui com vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, experimento 1, tá aqui o experimento 1. Vou pegar um sal e colocar na água. Experimento 2 agora com uma quantidade diferente, experimento 3 com uma quantidade maior ainda. Eu escolhi um sal qualquer, não é o sal de cozinha. Eu escolhi um sal qualquer, tá? Em que o coeficiente de solubilidade dele já medido experimentalmente é de 50 gramas do sal em 1 litro de água. Tá? Aqui está em 1 litro de água. Beleza? É uma solubilidade considerada baixa. Mas vamos lá. Primeira experiência. Eu vou pegar e vou colocar aqui dentro, tá certo? 50 gramas de sal. Vou colocar aqui dentro 50 gramas de... desculpa. O experimento 1 manda eu colocar quanto? 20. Então, vou colocar aqui 20 gramas de sal, como manda o primeiro experimento. O que é que o coeficiente de solubilidade me diz? Que a quantidade máxima permitida dele é de 50. Eu estou colocando apenas 20. Eu estou colocando menos do que o coeficiente de solubilidade me permite. Não é verdade? Então, o que é que vai acontecer aos meus olhos? Simples. O sal vai dissolver completamente. Porque 20 é muito menos do que o limite, a capacidade que aquela quantidade de água permite. Tá? Ok. Vou agora fazer um segundo experimento, experimento 2. Vou colocar agora 50 gramas. É exatamente o que o limite me permite. Quando eu coloco 50 gramas, dentro do limite, dissolve também. Certo? Beleza. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer uma nova quantidade. Eu vou colocar 80 gramas. Lembrando que o limite é 50. Se eu coloco 80 gramas, o que é que vai acontecer, pessoal? Essa quantidade de água, nessa temperatura, só me permite dissolver 50. Como eu coloquei 80, o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui um resíduo no fundo do recipiente. Como é que nós chamamos isso? Precipitado. Então, dos 80, 50 vai dissolver, tá? E 30 gramas não vai dissolver, ela vai precipitar. Aí o que é que eu posso resumir aqui em termos daquilo que eu vi? Quando eu coloquei 20 gramas, eu coloquei uma quantidade maior que o coeficiente de solubilidade. Desculpa, me desculpa. Não. Deixa eu aqui. Eu coloquei uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade. Certo? No segundo experimento, eu coloquei uma quantidade igual ao coeficiente de solubilidade. E no terceiro experimento,
eu coloquei uma quantidade maior que o coeficiente de solubilidade. E quando eu faço essa análise de colocar uma quantidade menor, uma quantidade igual, uma quantidade maior que o coeficiente de solubilidade, vai então haver uma classificação dessas misturas, que vão se chamar desse jeito. Quando eu coloco uma quantidade menor, menos do que o limite, eu digo que ela está insaturada. Quando eu coloco exatamente igual, eu digo que ela está saturada. E quando eu coloco mais, ela dissolve o que satura, mas aparece também o precipitado. Por isso que eu chamo de saturada com precipitado. Beleza, pessoal? Então essas são as classificações. Existe um recurso que vocês vão ver muito no livro e nos exercícios, que é o recurso do gráfico. Deixa eu mostrar a vocês aqui o gráfico. A curva de solubilidade. O que é que acontece? Eu vou ter uma curva geralmente escrita dessa forma, tá? Eu vou ter aqui desse lado aqui, tá? Deixa eu voltar com a seta. Eu vou ter no eixo vertical a solubilidade. Quanto de massa eu vou conseguir dissolver? O que já está pré-definido é a quantidade de água. Toda vez ele pré-define no gráfico a quantidade de água que está sendo utilizada, tá? E aí, no eixo horizontal, ele mostra a temperatura e a evolução da temperatura. Vejam que com o aumento da temperatura, a curva vai crescendo na sua solubilidade. Tá certo? A curva é o próprio limite, é o próprio ponto de saturação das solubilidades. Então você pega aqui, por exemplo, 60 graus. A 60 graus, quanto é que eu consigo dissolver no limite daquele sal? 100 gramas. Então esse é o coeficiente de solubilidade do sal a 60 graus. Se for a 30, quanto é que ela dissolve? Foi aquele que a gente trabalhou. Ele dissolve 50. Então, a 30 gramas, ele dissolve 50. Então, ele tem a solubilidade de 50 gramas do sal. Beleza, pessoal? E o que foi que a gente viu nas experiências anteriores? A gente viu um coeficiente de solubilidade medido a 30 graus Celsius. Então, eu marquei aí 30 graus Celsius. O primeiro experimento, eu botei 20 gramas. Se eu botei 20 gramas, eu botei uma quantidade aproximadamente por aqui. 20 gramas. Aí, ó, eu tenho aqui 20 gramas. Vejam que o ponto ficou abaixo do ponto de saturação. Então, a gente diz que essa solução é o quê? Insaturada. Toda vez que um ponto demarcado estiver abaixo da curva, a gente identifica como essa quantidade de uma solução insaturada. No segundo experimento, eu botei exatamente os 50. Aqui. Quando ele dá em cima da curva, é porque a gente tem ali uma solução saturada. É sempre o ponto em cima da curva. E se eu colocar uma quantidade a mais, como eu coloquei 80 gramas, é mais ou menos aqui. Aqui, além dele ter dissolvido o limite, ele precipitou uma quantidade que fica além da curva. É exatamente essa quantidade aqui, ó. Vou demarcar aqui com a canetinha, tá? Ok. Deixa eu botar aqui. Então, ó, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é toda a quantidade de precipitado, certo? No caso, ele dissolve 50 até aqui e a partir daqui ele precipita. O precipitado ele é identificado com essa siglazinha. Ok, galera? E aí vem uma característica interessante. Dependendo de como está a curva, crescente ou decrescente, ele vai demonstrar para a gente qual é o comportamento da solubilidade daquele composto. Lembra que eu disse há pouco que 90% dos solutos eles dissolvem com o aumento da temperatura? Então a curva ela será crescente. Essa daqui, ó. Essa daqui a gente chama de solubilidade endotérmica. Por quê? Porque ela é favorecida com o aumento de temperatura. Já aquela que é decrescente, ela é favorecida pela diminuição da temperatura. Então a gente faz essa classificação. A curva de cima é dita endotérmica e a curva de baixo é dita exotérmica. Beleza, pessoal? Ok.
Na sequência, vamos fazer uns exercícios para poder a gente ter uma intimidade com o conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Acompanhe a leitura. Quando adicionamos sal comum à água, sob agitação e temperatura constantes, verificamos que, em dado momento, o sal não se dissolve mais. Muito bem. No caso do NaCl, isso ocorre quando há aproximadamente 360 gramas do sal de cozinha para cada 1000 ml de água. Quer dizer, para 1 litro d'água. Veja como ele consegue dissolver bem. Se adicionarmos 500 gramas de NaCl na mesma quantidade de água, quer dizer, 1000 ml dela, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma... Meus amores, está muito fácil essa questão. Veja aqui, o limite dito por ele é de 360 gramas. Vou destacar aqui. Em quanto de água? Em 1000 ml de água, está aqui. Só que agora ele faz uma nova situação que ele está colocando 500. 500 é uma massa maior do que o limite que ele determinou. Então, se ele coloca uma massa maior que o coeficiente de solubilidade, qual é a nossa interpretação? Que vai aparecer um precipitado. É ou não é? Então, ele é uma solução saturada com sal precipitado. Letra B. Alguma dúvida, meu povo? Fácil demais. É uma questão de ler com atenção. Próxima questão. No gráfico, encontra-se representada a curva de solubilidade do nitrato de potássio. Certo? Está aqui a curva de solubilidade. O que é que eu tenho? Eu tenho 1000 gramas de água, certo? E no eixo vertical a solubilidade de acordo com a temperatura. Lembrando que essa curva ela cresce em relação à temperatura, então ela é dita uma curva do tipo endotérmica. Tá certo? Aí eu vou ler agora a condição que a questão me propõe. É o que no Enem a gente chama de comando da questão. É aquilo que você vai comparar ao conhecimento, quer dizer, definido pelo gráfico, numa situação proposta. Então ele diz assim, ó, para a obtenção de uma solução saturada contendo 200 gramas de nitrato de potássio em 500 gramas... Opa. Ele me deu 500 gramas de água. Vá no gráfico. No gráfico ele está usando quanto de água? Ele está usando 1000 gramas de água, meu povo. Então, ele está dizendo que em 500 gramas de água, ele fez uma solução saturada com 200 gramas do sal. Mas o gráfico me diz que são 1000 gramas de água. Aí eu pergunto a vocês, fazendo a regra das proporções, a famosa regra de 3, onde eu estou usando o dobro de água no gráfico, quanto será o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade será de 400 gramas. Ei, meu lindo, 400 gramas está aqui, ó. Olha 400 gramas aqui. Perceberam? Olha 400 gramas. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar 400 gramas e marcar onde está a curva. Aqui. E aí eu vou puxar para baixo para ver qual é a temperatura que isso acontece. A temperatura fica entre 25 e 30. Aí ele pergunta, a solução deve estar a uma temperatura aproximadamente igual a quanto? Qual é a alternativa que fala num valor entre 25 e 30? É 12? É 17? É 22? É 27? Ou é 32? É 27, meu povo. 27 é a temperatura definida para a resolução dessa questão. Muito fácil mesmo, tá? As questões lá do nosso questionário vão estar parecidas com essas daí, tá bom? Vamos, parecida. É uma orientação para você desenvolver aquilo que eu quero que você faça. Vamos para a questão número 3. Vamos lá. A solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura é representada pelo gráfico abaixo. Pegou o nitrato de potássio de novo. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de KNO3 em gramas
presente em 750 gramas de solução. Ele disse, rapaz, eu vou até mudar a cor da caneta. Eu vou usar aqui a cor vermelhinha. Ele disse 750 gramas de solução. Deixa eu dizer aqui, ó, o que foi que a gente aprendeu? Solução é a soma de soluto mais solvente. Certo? Então ele está dizendo que tem 750 gramas de solução. Mas eu não sei quanto é a massa de soluto, nem sei quanto é a massa solvente. Ah, mas vejam que ele está me dando 30 graus de temperatura. Então eu vou lá em 30 graus de temperatura. Onde é que está 30 graus? Aqui, baby. Aí eu vou seguindo a seta. Aí eu pergunto, saturada, qual vai ser a temperatura dele? A temperatura da saturada é quanto? A temperatura não. Em 30 graus, qual é a massa de saturação dele? 50 gramas. Em quanto de água? Em 100 gramas de água. Então, ó, o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter 50 gramas em 100 gramas de solvente. Que dá quanto? Dá 150. Ah, Marílio. O que é que eu vou fazer então agora nesse momento? Nesse momento eu vou saber quanto é a parte de soluto e quanto é a parte solvente usando a proporção, meus amigos. É isso mesmo. Usando a proporção. Ok? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer, indica corretamente a massa de KNO3. Ele quer essa massa de soluto aqui, ó. Essa massa de soluto. Aí eu pergunto, vou mudar de cor. Eu agora vou usar a cor azulzinha. Azulzinha. Pronto. Eu quero saber qual é a proporção que eu tenho. Opa, desculpa. Qual é a proporção que eu tenho de 750 para... De 150 para 750. É assim. 150 vezes 2 dá 300. 150 vezes 3 dá 450. 150 vezes 4 dá 600. 150 vezes 5 dá 750. Então, tudo que é dessa quantidade total é proporcional para os outros. Eu pergunto, quanto é 50 vezes 5? 250 gramas. Quanto é 100 vezes 5? 500 gramas. E 500 mais 250 dá 750. Yes! Tudo certo. Então a resposta aqui é letra A, porque ele quer saber a massa de KNO3 e KNO3 é um soluto. Beleza, meus amores? Show de bola. Vamos para mais uma questão. Questão 4, a última. Lindos e lindas. Ele diz assim. Preparou-se uma solução saturada de nitrato de potássio. Só dá nitrato de potássio, né? Só dá nitrato de potássio. Adicionando-se o sal a 50 gramas de água, a uma temperatura de 80 graus Celsius. A seguir, a solução foi resfriada a 40. Pessoal, o que é que acontece quando eu dissolvo uma solução a uma temperatura mais alta e depois eu resfrio? Bem, vou voltar a esse gráfico aqui da questão anterior. Se eu for medir, olha aqui para a minha canetinha, Se eu for fazer uma solução a 80, uma solução a 80, ele vai ter essa quantidade aqui de massa dissolvida, certo? Se eu pegar essa quantidade e reduzir para 40 graus, que é mais ou menos aqui, ele vai causar uma precipitação. Isso aqui vai ser um precipitado, ó. Olha o precipitado aqui, ó. Estou usando a questão anterior para poder ajudá-los a compreender com o gráfico. Eu vou fazer uma solução 80, depois vou resfriar. Como no resfriamento ele vai dissolver menos, a tendência é que ele forme um precipitado na sua frente. Então vamos voltar. Qual é a temperatura que ele faz? 80. Para quanto ele resfria? Para 40. Olha os dados que me foram fornecidos. A solubilidade a 80 graus de KNO3 é 180 gramas. Quando você resfria para 40, ele me dá
só consegue dissolver 60. Então, a massa precipitada é a diferença disso aqui. 180 menos 60, 120 gramas. O que é que ele quer agora? Ele está dizendo que a quantidade de água usada por ele é 50 gramas de água. Estão vendo? Ó? Água, 50 gramas. Só que nos dados ele me dá para 100 gramas de água. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer um jogo de proporções. Preste atenção aqui agora. Peguei e botei a tabelinha ao lado para você notar a proporção que eu fiz. Vamos lá. A 80 graus, eu vou dissolver uma quantidade de KNO3 que eu ainda não sei, só que em vez de estar usando 100 gramas de água, eu vou usar 50. Eu estou usando a metade da água. Isso quer dizer, então, que eu vou dissolver a metade do soluto. Quanto é a metade de 180, meus amores? 90 gramas. Como é que isso será feito com 40 graus? Se é a metade da água, vai ser a metade também dissolvida. E quanto será a massa do precipitado? Que é essa a pergunta principal, meus amores. A diferença, porque quando você reduz a temperatura, a diferença é o que precipita. A diferença será de 90 menos 30, a diferença será de 60 gramas. Como eu trabalhei com metade da água, eu vou ter também a metade do precipitado. Estão vendo que 60 é a metade de 120? Pois é, galerinha. Pois é. Não é simples? Pois lá no questionário de vocês vão se deparar com questões semelhantes. Pega, baixa o questionário rascunho, resolve, pesquisa na internet, abre o livro, liga para o colega, faz um Google Meet com eles para tentar resolver. Manda a mensagem no fórum, caso tenha dúvida. Vou lá, pelo menos uma vez por dia eu entro no fórum e dou uma olhada, tá? Vou responder a tempo. E qualquer coisa eu pediria que você colocasse na sua rotina de estudo Química logo na segunda ou terça, porque na quarta de manhã, às 9h30, eu tenho um encontro com vocês no núcleo de aprendizagem, tá? Às 9h30 da manhã, beleza? Gente, foi linda essa primeira aula, tá bom? Obrigado por tudo. Toda semana será assim, uma videoaula, um questionário acompanhado de um rascunho para você fazer antes. Cuidado quando entrar na ferramenta questionário do Moodle. As alternativas, elas são embaralhadas. Cuidado para não ficar só com a alternativa na cabeça, para quando for marcar lá, pode ser que ela tenha mudado. Tá? Tem o fórum para mandar dúvidas. Teremos um encontro no núcleo de aprendizagem. Esses slides vão estar lá para vocês estudarem por ele também, tá certo? Enfim, é assim toda semana de aula. Toda semana essa mesma estrutura, tá bom? Tem tudo para você ser feliz. Agora, faz o que você tem que fazer. A tua obrigação é estudar, meu amigo. Então se organize e vai estudar e deixe de choro. Porque eu escutei muito choro durante essas aulas lá com os outros alunos. Espero que vocês não façam isso, tá? E estou de paciência cheia, não vou negar, tá certo? Então estudem, que essa é a obrigação de vocês, tá certo? Um abraço, tá? Para o seu Amarílio. Vai estar aqui, para o que der e vier, tá bom? Estou sempre do lado de vocês. E vamos mandar brasa, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado por tudo. E quero deixar aqui um abraço para todos. Estou morrendo de saudades. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível.